Você foi presidente da Alerj, presidente forte, antes de ser senador, depois se eleger governador. Quando você presidiu a Alerj, tinha rachadinha na Alerj? Olha, Guilherme, eu nunca pratiquei mesmo, nunca soube. Tinha, a gente sabe que já tinha casos de corrupção. Sabe qual é o problema, Guilherme? Rachadinha especificamente era uma coisa que você não tinha conhecimento. Porque 70 deputados estaduais, você tem ali o extrato da sociedade. Então, se aquele deputado ou outro deputado faz algum esquema de dividir dinheiro, é um problema dele. Na presidência, isso é uma coisa eu nunca que você fiz. nunca fez, Não, de nunca pegar fiz. salário, parte do salário de... E mais, Guilherme, já vou avançar, eu nunca superfaturei. Quero dizer aqui para as câmeras que eu nunca superfaturei. Os próprios delatores da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, da Carioca Engenharia, quem resolveu falar, nunca disse que eu superfaturei. Esse é um ponto que você insiste bastante. Mas é verdade, pô. Não tô dizendo que não é. Eu vou te dar um exemplo. Mas eu queria entender o seguinte, desculpa. por que você insiste em enfatizar isso? Por quê? Porque isso é... Cadê a corrupção? Se eu não superfaturei nada. Eu usei foi caixa 2. Mas caixa 2 não é corrupção? É um tipo de corrupção, mas não é a corrupção de superfaturar salário. O que você está querendo me dizer é o seguinte, é como se moralmente houvesse uma diferença mas é óbvio entre que há. você... É óbvio que há, porque se eu faço uma licitação, eu não chego para você e digo, eu quero 3%, como foi dito. E se eu tive 3%, foi da empreiteira. Se ele está dizendo que eu ganhei 3%, porque 3% certamente foi o que eu usei em campanhas eleitorais. Então, quer dizer, esses 3% a empreiteira tirou do faturamento dela... Eu não tratava 3%. Não, o valor que fosse, não era superfaturamento. Nada. Era um valor que a empreiteira ganhava menos, abatia da margem de lucro dela e passava para a caixa 2 seu. Guilherme, eu vou te dar um exemplo prático, que aí é número. Não é adjetivo, é puro substantivo, pura informação. 16 quilômetros de metrô. O Rio de Janeiro tem 40 e poucos quilômetros de metrô. Quase a metade foi feita por mim. 20 quilômetros. Eu fiz a estação Uruguai, fiz a estação General Osório, fiz a estação Nossa Senhora da Paz, fiz a estação Antero de Quental, que a esquerda tola, ligada ao senhor Freixo, caiu na esparrela na campanha agora em 22 de dizer que era obra para rico. Ela não sabe que a empregada da gente pega o metrô, que o porteiro pega o metrô. Sim. E eu tive o absurdo de ouvir de uma presidente de associação de moradores pró-melhoramento de Ipanema, bom, já que o senhor vai fazer o metrô em Ipanema, pelo menos fecha no final de semana. Sim. Fiquei olhando para a cara da mulher, falei, a senhora em Paris ou em Nova York, quando pega o metrô e sai na Upper East Side, a senhora gosta de chegar no domingo lá, né? Mas aí, voltando... Então, voltando. Eu gastei 9 bilhões e meio no metrô. 9 bilhões e meio. São 16 quilômetros. Tem uns doidos lá técnicos do Tribunal de Contas que falam que eu superfaturei 2 bi. 9 bilhões e meio. 16 quilômetros. O metrô de São Paulo, o governo do estado de São Paulo está fazendo a linha 6 do metrô, que são 16 quilômetros. Custa 15 bilhões de reais. Eu não estou afirmando que o João ou o Tarcísio superfaturou, eu só estou dando os números. Sim. São Paulo. E olha, e aqui o terreno é arenoso, porque aqui entre Lagoa e o mar. Tivemos que botar o tatuzão para envelopar esse troço. Então, quer dizer, superfaturamento, Guilherme, voltando à essência da tua pergunta, nunca houve. Agora, houve sim recursos usados indevidamente, por mim, indevidamente, eu reconheço, para as campanhas eleitorais e sobras de campanha. Mas não foi só campanha eleitoral e sobra de campanha, Sérgio. A partir do momento que você compra a joia com dinheiro sobras do de Caixa campanha, 2... Caixa 2, Mas a joia é para ser usada por você, não é para ser usada em campanha. Mas eu reconheço que eu fiz uso desse dinheiro... Para enriquecimento ilícito. Para benefício pessoal. Para benefício pessoal. A base de campanha sobrava um dinheiro, eu usava para um benefício pessoal, mas não era no superfaturamento, era Caixa 2. Do ponto de vista criminal não muda, mas moralmente eu entendo o seu entendimento sobre isso. Mas eu acho que do ponto de vista criminal muda também, muito. O que os procuradores dizem é o seguinte, é que o crime houve. Se o dinheiro que... Não, os procuradores fizeram comigo algo que não fizeram com ninguém na Lava Jato. Foram mais de 700 presos na Lava Jato, Curitiba e Rio de Janeiro. O que a 7ª Vara e os procuradores do Rio fizeram comigo não foi feito com ninguém. Se você pegar... O que especificamente? Você que é um jornalista bem informado e competente, junto com a Bruna, levanta os processos e vai ver assim,
Fulano de tal tem um processo em que ele responde a situações de 3, 4 companhias diferentes. No meu caso, não. Eles fatiaram em 35 processos. 35. E a 7ª Vara ficou a preventa do mundo. Ah, eu vi aqui um problema com o fulaninho ligado ao Sérgio. É na 7ª Vara. Aí eu vi, e foram dividindo os processos, o que se chama hoje em direito de maxi-processo, de tal maneira que você inviabiliza a defesa. Então, eu pegava assim um político, não quero citar o nome, mas pegava um político importante do Rio, ele respondia no mesmo processo a 6 circunstâncias diferentes. E o seu, cada circunstância era um processo diferente. E 12 anos de prisão. Você considera que com eu você ganhei isso 400 aconteceu? anos desse isso cidadão. Aconteceu por quê? Por conta da possibilidade desse cidadão que fez um concurso público para ser juiz, ia ser mais um juiz em 10 mil juízes no Brasil, ganhar os 15 minutos de fama que o Andy Warhol disse que todo mundo tem direito.